a partir de agora a gente debate, Cássio, essa estranha matemática do esporte, que de um lado a gente tem uma projeção de receita. Foi 187 milhões mesmo, Cássio? Ou é 183? 183. 183 milhões, tá? De receita, projeção de receita para 2025. Uma receita baixa, mas talvez uma projeção tímida do esporte. Talvez o esporte tenha potencial de conseguir mais do que os 183 milhões. Mas, de toda forma, o que vale é o que está projetado. Esse é o orçamento do esporte. É isso que o esporte prevê que vai arrecadar oficialmente. Do outro lado, Cássio, só para fazer a composição... Não, porque de vez em quando tu pausa do jeito, eu pensei que tivesse deixado... tivesse dado a deixa, segue. Do outro lado, Cássio, já foram 40 milhões. Quer dizer, oficialmente ainda não. Né? Oficialmente, o Sport não anunciou, não confirma nem Rodrigo Atêncio, nem Carlos Alberto. Mas né, o GE, por exemplo, e outros sites já confirmaram os dois jogadores no clube. 40 milhões de reais estão sendo gastos, digamos assim, com direitos na aquisição de jogadores. 4 milhões em Fabrício Domingues, que todo mundo concordou, obviamente. 9 milhões em Matheus Alexandre, um lateral direito coadjuvante na Série A, titular do Cuiabá, mas coadjuvante na Série A. Esses dois absolutamente confirmados, treinando no clube. Um já é jogador do Sport desde o ano passado. E os dois que são negociações em estágio avançado, digamos assim, 12 milhões em Rodrigo Atêncio e 15 milhões em Carlos Alberto. Tá? O que daria, Cássio? 40 milhões de reais. Desses 40, eu vejo muito questionamento para os 9 milhões de Matheus Alexandre e para os 15 milhões de Carlos Alberto, e vejo uma ampla aprovação para os 4 milhões de Fabrício e para os 12 de Atêncio. Queria a tua visão, Cássio, dessa gangorra aí, ou dessa conta que parece não fechar, que parece não bater. Fred, esse corte pode servir até para... A gente fez um corte sobre o orçamento de Fortaleza e falar um pouco do orçamento do esporte aqui também, já que saiu esse dado, e você trouxe como conservador. Eu acho que basicamente todo mundo foi conservador. Ninguém colocou uma premiação de que vai bater na Libertadores ou de que vai chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, porque o esporte fez isso uma vez. Acho que era com o Arnaldo Barros, ele colocou o esporte a chegar nas quartas de final. Acho que foi em 2018 e caiu para o Ferroviário, aquele jogo, caiu na segunda fase. O orçamento daquele ano, se eu não me engano, era o esporte chegando entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Vê. Então, assim, tá conservador, mas eu acho que os outros são. Não tem ninguém muito à frente disso, não. A realidade é a seguinte: independente do esporte ser conservador, a realidade tem que ser dita de forma mais crua. O orçamento do esporte é um dos menores da primeira divisão, sendo possivelmente o 18º maior. Talvez só esteja à frente do Mirassol e do Juventude. Porque do G12 não está, do Bragantino não tem uma relação diferente, e do Nordeste está atrás de todos. Dos 5 Nordeste, o Bahia é o único que não divulgou, mas aqui dá para antecipar a notícia. É óbvio que o esporte que o orçamento do esporte é melhor que o do Bahia. Não interessa se o Bahia não divulgou. O orçamento do Bahia do ano passado foi 320 milhões e só de contratação o clube já gastou 100 em 2 semanas aqui em janeiro. Então, assim, não tem ninguém inocente para achar, para ter que checar esse dado. O orçamento do esporte será menor do que o do Bahia. Então, isso faz com que o esporte seja o menor do Nordeste e possivelmente o 18º do campeonato de 20. Então, ainda que seja, eu coloquei até no texto, no blog, Fred, da seguinte forma: para o esporte, é um orçamento significativo, é o recorde do esporte, é um orçamento significativo para o esporte. Mas é basicamente para o esporte. Não para o que o time disputa. Internamente é significativo, porque o maior orçamento da história do clube, que tinha sido em 2018, que eu acabei de falar, colocando metas maiores, era de 108 milhões, projetando receitas bem futuras, como a da Copa do Brasil, foi em valor nominal 108. É óbvio que você corrige. E aí, quanto é a correção de 108 milhões em 2025? Daria 157 milhões. Ou seja, mesmo corrigindo,
o que é você faz isso, né? Aquela previsão orçamentária corrigida é inferior a essa. Então, o Sport está com a marca significativa para essa competição, de certa forma esperada, porque em 2025 começa um novo contrato de transmissão. E Yuri, antes de sair esse número, Yuri Romão já ter dado entrevista ali na época da eleição, que a estimativa do Sport era cerca de 100 milhões de televisão. Inclusive, se o Sport, a projeção do Sport se cumprir for 183 e o Sport cumpriu o que Yuri Romão espera da televisão, significa que a televisão seria 54% da cota do Sport, para você ver o tamanho do impacto do Campeonato Brasileiro. Claro que a televisão pode ser um pouquinho abaixo e essa receita de 183 pode ser um pouquinho maior e essa relação diminuir. Mas a tendência é que a televisão seja ali na casa da metade. Pode ser 54, mas vai ficar ali 48, 49, 50, vai ficar assim, cerca de metade do orçamento do Sport virado à televisão. Mas a concorrência que o clube terá, ela é muito grande. Aí tem a projeção de sócio. Até perguntou para o Sport, vai ter campanha de sócio? Não, acho que está bem atrasado. A expectativa é que lance para o início do Brasileiro. Mas assim, poderia ter feito o que os outros fizeram. O feirão de sócios, o Ceará fez, o Náutico fez, Santa Cruz fez, o Sport ficou ali meio subiu e ficou meio ali parado, sem ter uma movimentação para pegar aquela onda. Eu não entendi muito. Aí termina a segunda divisão com 26 mil sócios e começa o ano com 22 mil sócios. Assim, no mínimo era para ter mantido a base, assim, em vez de ficar deixando meio o rio correr. Então, enfim, vai ter uma nova campanha, mas ao mesmo tempo não era para ter deixado diminuir esse sarrafo. E a meta da campanha do Sport é chegar a 30 mil sócios titulares. A gente já debateu o Sport, o dependente do Sport iria para 55 mil, não paga, então, mas os titulares, aqueles que pagam, tem 22 mil e a meta é bater 30 mil até o Brasileiro. O Sport deve ter a renda da Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro está 26 mil, mas todo mundo está reparando, né, que estão aumentando os degraus do estádio, nas arquibancadas, já fizeram da geral onde fica organizado, já está em metade da frontal, ele está indo da esquerda para a direita e depois vai terminar na geral do placar, que é praticamente dobrar o tamanho do degrau, pintar o degrau e colocar um corrimão em todos esses corredores. Isso vai fazer com que o Sport atenda todas as medidas que faltaram lá quando o clube reabriu o estádio, que era 26.345, para que ele receba realmente, seja autorizado a colocar perto da capacidade máxima que a ilha cabe, seria de 33 mil pessoas. É bem importante que o Sport chegue no Brasileiro com essa capacidade. Não dá para chegar no Brasileiro tendo a Ilha do Retiro com 26 mil lugares, até porque se isso acontecer, o programa de sócios não irá decolar. Não tem como. Assim, já vou dar esse spoiler aqui. Assim, o Sport precisa ampliar o estádio para que o check-in tenha mais espaço. Ou seja, faz renda com bilheteria, mas precisa dar espaço para quem está pagando o check-in, que foi, para mim, uma maluquice assim, do ano passado. Mas, enfim, está fazendo essa obra, então espera ter 30 mil sócios, ter 33 mil lugares na ilha e, enfim, vender algum jogador. Mas, com tudo isso, seria essa receita de 183 milhões, Fred, que seria a menor do Nordeste. E aí, falando o que é menor do Nordeste, faltou dizer o dos outros, né? O Ceará, que subiu junto com o Sport, é 229. O Ceará prevê 46 milhões de reais a mais. O Sport está muito conservador. Será que o Ceará não está conservador? O Ceará, até onde eu vi, está conservador. O Ceará, inclusive, ao contrário do Sport, que só deu o número, o Ceará discriminou tudo que ele fez. Não tem nada de ousado, não tem nada ali que você tem que atravessar uma montanha para conseguir. Tem números ali bem alcançáveis e dentro desse cenário do Ceará é um orçamento de 46 milhões de reais a mais. Eu estou falando de dois times de perfil popular, de cidades, de metrópoles da região do Nordeste, que estavam na segunda divisão, que vão mudar de patamar, que tem todo um cenário semelhante, mas que tem uma diferença enorme em relação à receita. Aí você vai para o Vitória, que já estava na primeira divisão e tem um torneio internacional para disputar a Copa Sul-Americana. O Vitória, a previsão do Vitória é de 288 milhões, já subiu. Subiu bastante. A do ano passado tinha sido 240 milhões, a do Vitória, em 24 e agora em 25, 288. Já o Fortaleza, que em 24 tinha sido já de 258, o Fortaleza prevê 387 milhões. Pô. O Fortaleza está até fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, perdeu um jogo lá, mas está jogando nos Estados Unidos, 387. Isso é mais que o dobro. Mas assim, a do Fortaleza ser maior do que o Sport era absolutamente esperado. Um quadro de sócios já sólido, ter a Libertadores da fase de grupos, ter a venda de jogadores. Hércules, por exemplo, foi vendida há pouco tempo. Acho que foi no fim de dezembro, se entra agora no ano corrente agora, para esse balanço. Mas a do Fortaleza ser maior era absolutamente algo esperado. Já tinha sido muito maior no passado, mas vai ser mais do que o dobro. Então, esse Sport, Fred, que não tem 200 milhões de receita de forma
repito, está conservador, mas eu acho que os outros estão também. O Fortaleza não está dizendo que vai chegar na semifinal da Libertadores, não, para pegar essa cota. Ou que vai ser quarto lugar de novo no Brasileiro para pegar 30 milhões de premiação. Não tem nada disso, não. São receitas dentro do quadro de sócio vai ser isso, a venda 20 milhões, 30 milhões de jogador, quadro de sócios, bilheteria do Castelão com média de 30 mil pessoas. Fortaleza e Ceará terão essa média de público, possivelmente. Na casa de 30 mil no Castelão, Estado Cap 60, estou dando 50% de ocupação, ou seja, pode até ser mais do que isso. Então não tem nada de outro mundo para o número ser esse. E o número do Sport, que joga na Ilha do Retiro, tendo essa capacidade limitada, vai chegar a 33 mil, mas toda vez que o Sport conseguir colocar 33 mil na Ilha do Retiro, sabe que vai ser, meu amigo, um colado no outro ali. Viu? Vai ser 33 mil no aperto. Esse clube está gastando, agora voltando, agora passando para esse ponto, saindo dessa receita, esse clube que prevê, com essa receita, o iniciar o ano com a folha de 6 milhões de reais, isso tudo aqui, o Sport não divulgou uma planilha, como o Ceará divulgou, o Fortaleza até divulgou, mas o Fortaleza, nesse modelo SAF, infelizmente, o Fortaleza deu um passo para trás. O do Fortaleza era tudo discriminadinho, você olhava. O desse ano, veio tudo, tipo, receita de futebol. Não tem dizendo lá quanto é do Campeonato Cearense, quanto é da Copa do Nordeste, quanto é da Copa do Brasil, quanto é da Libertadores, quanto é de quadro de sócio, quanto é de patrocínio e marketing. O do Ceará tem isso tudo. E o Fortaleza também tinha. Não teve mais. O do Sport nem isso. Desse momento do Sport é um número, mas pelo menos é um número oficial. Foi confirmado pela direção do clube, a Daniel Leal, do Globo Esporte. Aí, eu, enfim, entrei em contato e batendo até para saber um pouco mais, tentar conversar com alguém do esporte em breve para saber um pouco mais sobre isso. Mas dentro de declarações que foram dadas, e aí pelo presidente do esporte, Yuri Romão, durante a eleição e em outras entrevistas, ele deu várias entrevistas nesses últimos meses, era que a folha chegaria a 6 milhões no início do ano. Ou seja, não é esse time que jogou contra o Retrô, Fred. É o time que está treinando ali com Pepa, certo? Quando terminou a segunda divisão, o ano passado o Sport começou 2 milhões e meio, 2 milhões e pouco, e na reta final da Série B estava em 4 milhões e 300 mil. E ele até falou, ó, em valor líquido é 3 milhões. Mas, pô, você paga o imposto, né? Ele até falou, mas o valor bruto é 4,5. Então, aí, o Sport não está isento do imposto, então a folha do Sport era 4,300, assim. Subiu, ou seja, sobe para esse início de ano, mas a expectativa era aumentar para até o final de março. O Brasileiro começa, acho que 29 de março, as finais dos estaduais ali 26, logo 3 dias depois ali já a reta final, última rodada da Copa do Nordeste com a final do estadual, e depois no 29 começa o Brasileiro, que ali a folha do Sport já estaria entre 8 milhões e meio e 9 milhões de reais. A folha de 4,300 da Série B, em valores nominais, já era maior que eu lembro do Sport. Eu não lembro do Sport ter tido outra folha. Acho que nem quando caiu em Brasileiro em 2001 pagava isso. Aí agora já está 6 milhões. Esse 6 milhões já é a maior folha que eu já vi do Sport. Essa de 9 é um valor, Fred, que eu não imaginava que o Sport teria tão cedo. Mesmo subindo para a primeira divisão, com o ano passado, tipo, ganhou do Santos, subiu, a gente vai fazer aquela live ali, certo? Do acesso. Eu não sei se a gente falou, em nenhum momento ali, eu acho que a gente tocou no assunto, não, a folha do Sport vai ser 9 milhões. A gente pode entender, 5,5, 6, 6,5. Esse 9 eu já não imaginava que seria isso. E muito menos que seria esse valor tendo esse orçamento. Porque eu imaginava, curiosamente, eu achava que a folha do Sport seria menor e que o orçamento do Sport seria maior. E na hora que o do Ceará saiu no finzinho de 24 ainda, saiu no final de dezembro, na hora que saiu do Ceará, eu digo, então o Sport vai ser mais ou menos isso. Aí no discurso de posse de Yuri Romão nessa semana, presidente do Sport, ele foi reeleito para o novo biênio, né, 26, 27, e deve ser o último presidente executivo do Sport que comande o clube, porque o Sport deve virar SAF dentro desse biênio. E aí, embora exista o presidente executivo, mas que vai mandar vai ser, obviamente, o dono do clube, né, que comprar o clube. E no discurso de posse ele disse, dentro para os conselheiros e tal, que seria 200 milhões ou um pouco menos. Acabou sendo um pouco menos. Eu até a gente até gravou um vídeo ontem, eu até citei assim, um pouco menos de 190, 195, né, já que era um pouco menos. Não foi mais do que um pouco menos, né? É 17 a menos do que abaixo de 200 milhões. Então, o número foi bem abaixo do que eu imaginava para a receita, embora seja o recorde, e a folha vai ser maior. A matemática para bater isso, é o que você vai falar daqui a pouco, é que você fica com dúvidas, como é que vai colocar? Se você colocar 40 milhões para esses 183, já é 22% da receita. E vai ser mais, porque para Daniel Leal, Rafael Campos, que é o vice-presidente, ele era o diretor do futebol, era do comitê gestor, e agora já virou, nessa nova posse, ele virou vice-presidente executivo.
Ele disse que para o orçamento do esporte, na verdade, o que o orçamento projeta é 25% do orçamento para aquisições. Então perceba que pode ser mais, Fred. Tá ligado? Ou seja, o que a gente está vendo hoje, se você colocar aqui, seria 45,7 milhões. Ainda, ou seja, tem um espaçozinho ali de, se for o número que ele falou, de 5,7. E aí me chama mais atenção, porque não tem nenhum volante, e quer dizer que para comprar volante só tem agora 5,7 milhões. Cássio, é o que a gente sempre falou. Dentro desse, ou seja, 40 milhões, eu nunca imaginei, já até para virar um monólogo, desculpa, eu nunca imaginei que o esporte teria tão cedo uma folha de 9 milhões. Ótimo que tem, ou seja, vai ser, em tese, vai ser competitivo no brasileiro. E tampouco eu imaginava que o esporte gastaria 40 milhões, até porque o próprio esporte disse que gastaria de 15 a 20. Aí depois viu que gastaria um pouco mais. Esse 15 a 20 já dobrou, virou 40. Só que, na verdade, é um número maior, porque 25% pode ser 45, quase 46 milhões. E com esse tanto que está se investindo, eu ainda não acho que o time do esporte sofreu uma metamorfose. E isso é que me impressiona. Disso tudo que eu falo, o que mais me chama a atenção é isso tudo investido, e eu ainda não acho que o time está pronto. Isso, eu acho que ainda falta bastante, inclusive, para isso. Cássio, você citou 2 vezes aí a matéria de Daniel Leal, e essa reportagem de Daniel Leal, ela veio, inclusive, numa sequência da repercussão muito negativa do nome de Carlos Alberto, ou sendo justo, não foi uma repercussão contra o nome de Carlos Alberto, foi uma repercussão contra a completa falta de paridade, de lógica, de relação entre Carlos Alberto e seu momento no futebol e um investimento de 15 milhões de reais por 60% desse jogador. Tá? A repercussão foi gigantesca, a ponto de se fazer campanha nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Você abria qualquer post do esporte, estava lá a hashtag Carlos Alberto não, Carlos Alberto não, Carlos Alberto não. Dentro dessa repercussão negativa, eu cheguei a escrever uma série de tweets, alguns fios ali no X, mostrando o que é muito claro, uma diferença entre o Red Bull Bragantino investir no perfil de jogador como o Carlos Alberto, o Bahia, gerido hoje pelo Grupo City, investir num perfil de jogador como o Carlos Alberto, que é um jovem de potencial não realizado até aqui. Tá? Um jogador que, na minha visão, inclusive, desvalorizou. De quando o Botafogo pagou 5 milhões nele para cá, ele desvalorizou. Mas, ok, existe a valorização do clube, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, nada que justifique nem perto de 15 milhões. Mas, se um grupo Red Bull ou um grupo City investisse, para mim, a margem de risco é muito maior. Tá? Por quê? Porque o Red Bull leva prejuízo com um jogador, leva prejuízo com 2, ele investe em 30 nesse momento no mundo. O Grupo City investe em 30 nesse momento no mundo, em 40. Ele vai ter prejuízo com 2, com 5, com 8, com 9, com 15. E se a maioria der prejuízo e precisar de dinheiro, o Grupo City vai lá no petróleo do Oriente Médio e vem mais dinheiro. O Red Bull vai lá na sua indústria de energéticos e traz mais dinheiro. O esporte, com receita de 183 milhões, possivelmente a 18ª da Série A, a menor dos 5 clubes do Nordeste na Série A, não pode gastar 15 milhões em um jogador de 22 anos que nunca na vida dele decidiu nada para ninguém. Nunca conduziu um time a uma grande campanha, nunca decidiu uma grande final. Ele não é o ponto referencial. Ele pode ser útil. Eu jamais acharia que o Sport trazer Carlos Alberto seria uma contratação ruim para a Série A.
Se fosse um empréstimo, se fosse um jogador de 3 milhões, qualquer que fosse o modelo, eu não acharia ruim ter Carlos Alberto no elenco. O que eu acho não é nem ruim, é que eu acho impossível de encaixar. É que eu não consigo entender como um jogador que desvalorizou nos últimos anos vale 60% dele vale 3 vezes mais do que o investido pelo Botafogo. Quando ele tinha 20 anos e era um potencial. Com 22 ele não confirmou. Hoje, inclusive, nesse momento da temporada, estava jogando Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal do Botafogo fazia pré-temporada. Ele estava jogando Carioca, inclusive, para ter mais minutagem, que faltou a ele em 2024. E aí, Cássio, eu cheguei num ponto dessa quando acontece uma coisa, você não aceita, né? Eu não estava assimilando, eu não estava aceitando essa contratação, eu não estava conseguindo entender. E eu cheguei numa conclusão que, assim, não existe inocência, não existe falta de conhecimento, não existe emoção, não existe má intenção, não existe absolutamente nada que consiga casar 15 milhões e Carlos Alberto. Não existe nada consegue colocar numa mesma frase, no mesmo prato da balança, 15 milhões e Carlos Alberto. E deixando claro, nunca em nenhum comentário meu, nunca, eu parto de qualquer princípio de que aquele cara está pensando em algo pessoal. Repito, nunca. E acho que até se alguém fosse cogitar algo parecido, jamais seria dessa forma numa negociação tão divulgada, tão pública. Então a gente precisa entender como Carlos Alberto e 15 milhões estão na mesma frase. Estão no mesmo prato da balança. E dentro dessa matéria do GE, tá? De Daniel Leal, Guilherme Falcão abre um fio, puxa um fio e diz que existe um grupo de investidores participando dessas contratações do Sport. E só diz isso. Ele diz um outro trecho mais na frente de que esses investidores colocam possivelmente algum recurso, né? Ele não deixa isso, não tem essa frase da sentença, mas eles apostam no sucesso do jogador para uma venda futura e aí você ter lucros. Tá? Essa versão que Guilherme Falcão antecipa para Daniel Leal, ele diz o seguinte: quando a janela fechar, quando o nosso ciclo de contratações terminar, quando esse trabalho for concluído, eu vou dar uma entrevista e vou apresentar e colocar a público que trabalho foi esse, que investidores são esses. Não sei se o Sport tem transparência suficiente para dizer quem pagou o quê, quanto entrou de cada um. Acho muito difícil que o Sport faça isso, porque, como o Cássio já disse aqui várias vezes, a gente sabe os valores de Matheus Alexandre porque o Cuiabá postou, e não porque o Sport postou. Veja, se existirem esses investidores, e como o Guilherme Falcão falou que existe, e como eu não consigo entender como 15 milhões e Carlos Alberto andam juntos, eu acredito que existe, aí a gente pode começar a pensar em teorias, em explicações, até para esses valores tão inflacionados, de Carlos Alberto, de Matheus Alexandre e do mercado até como um todo. Existem agentes, empresários, porque são jogadores, inclusive, do mesmo grupo de empresários. Eu não é informação minha, mas eu li isso amplamente aí, né? Tanto Matheus quanto Carlos Alberto. Espero o momento em que as contratações fechem e Guilherme Falcão cumpra, né, essa promessa que ele fez na matéria para Daniel Leal de explicar. E aí a gente pode tentar entender, Cássio, porque hoje não há como entender. Hoje não faz sentido, sob nenhum prisma, sob nenhum aspecto, sob absolutamente nenhuma teoria da conspiração, nenhuma inocência, como eu falei, nenhuma cegueira, nenhum convencimento, nenhuma má intenção, absolutamente nada
casa, tá? Nesses 15 milhões, possíveis 15 milhões, ditos 15 milhões que o Sport estaria investindo no atacante, jovem atacante reserva do Botafogo. Fred, como algumas pessoas aqui já falaram no chat também, e para concluir a informação em relação ao pagamento, até porque dessa matéria, essa ótima matéria que Daniel trouxe com esse assunto, que acho que vai repercutir ainda nos próximos dias, sobretudo quando tiver essa fala, essa explicação de Guilherme, que é sobre o pagamento. O pagamento não é à vista. Quase ninguém paga à vista no Pix, não paga parcelado. Já até que o de Carlos Alberto pode ser em 18 vezes, o de Matheus vai ser em três partes, uma esse ano e duas ano que vem. Então, que os 40 milhões que o Sport vai gastar não estão exatamente dentro de 25. Uma parte sim, porque você vai pagar várias parcelas nesse ano, mas talvez não todas. O que leva até uma interpretação, porque o vice-presidente falou do percentual de 25% de direitos econômicos. Ou seja, significa que eu até brinquei, só quer dizer que só tem mais 5,7 milhões para volante. Na verdade, talvez seja mais, porque talvez seja 25% considerando todas as parcelas que a gente vai pagar em 25%. Não quer dizer a soma de todos os jogadores brutos, tá, Fred? Até para você entender, para você ficar na dúvida, como se fosse o seguinte: 10 com 10 com 10, ou seja, o Sport contratou 70 milhões, estouraria. Mas todas as parcelas desses 70 milhões de reforços, 40 milhões disso é em 25. Então bateu com o que o Sport falou. O Sport planejava gastar 40 milhões em 25 e os outros 30 para frente. Então talvez a conta seja mais por aí mesmo. Você coloca parcelado, ou seja, o 25% é do que o Sport pagará de parcela nessa temporada, mas o que fica muito claro, até porque essas parcelas, as vendas são, algo já dito, as vendas são parceladas. O meu temor é sempre o seguinte, que é como de outras vezes. Futebol tem um risco, claro. E você não pode não comprar um jogador parcelado porque você não sabe se vai estar na primeira divisão. Porque se for dessa forma, você não tem como comprar nenhum jogador que expire o ano que você está. Não faz sentido. Então, de fato, você pode sim comprar um jogador que você vai pagar parte dele no ano seguinte, uma temporada onde você não sabe se vai estar na primeira divisão. Concordo. Mas o Sport, sendo um clube que está voltando à segunda divisão, sendo um clube que não tem tanto, nesse modelo de pontos corridos, que não tem tantos anos consecutivos assim, o máximo que passou foi 5 vezes, entre 2014 e 2018, e a outra vez foi de 3 anos, ou seja, não tem tanto tempo corrido assim, tantas sequências assim, vale a ressalva de que a chance do Sport não estar na primeira divisão em 26 não é desprezível, Fred. Não é desprezível. E aí o meu ponto foi o seguinte, até que eu escrevi no Twitter, a questão, dentro do orçamento de 25 tá tudo ok. O Sport vai lá gastar o orçamento de 25. Chegou uma comida aí. Rapidinho. Vou atender aqui rapidinho, Fred. Vai ter que seguir, porque não tem como não atender, não. É isso, tá? Enquanto Cássio sai de cena, queria... Voltei, rapidinho. Era só... Voltei aqui, rapidinho. Pronto, era realmente só para atender mesmo o interfone. Voltando. Até perdi até a telinha de raciocínio. Sim, o Sport pode até cumprir a meta dos 40 milhões na primeira divisão de 25, Fred. E aí, beleza, cumpriu. Mas e se cai? Se o Sport fica em 17º? Basta se ficar em 17º. O Sport tem condição. Aí, como já falou, tem a questão dos investidores. E até num debate no Twitter, num debate nos grupos internos, alguém falou uma coisa muito interessante. Veja, na justiça não tem isso não, tá? Até porque não permite na justiça é só o Sport, tá? Já não existe mais, na regra do futebol, tipo, 70% é do Sport e 30% do empresário. Isso não existe mais no... Eita, virou caos. Não existe mais na regra atual do futebol esse cenário de ter o empresário ter um percentual. Então, assim, qualquer bronca, ela está no colo do Sport. Qualquer bronca está no colo do Sport. Então, me preocupa muito a insegurança em relação a 2026. É isso, tá? Além dessa insegurança dita por Cássio, eu realmente, assim, eu tô paralisado em relação a essa história, essas contratações. Eu agora vou esperar
que Guilherme Falcão traga esse detalhamento, porque é onde eu consigo encontrar um fio de esperança para ser algo aceitável. Tá? Eu só consigo. Eu imagino que eu exista. paralisei, Tá? Cássio. Veja, eu imagino que exista. Porque, e eu vou até repetir, já que está em outro corte do vídeo, mas o que foi dito. Para quem passou quase 2 anos articulando uma redução da dívida de quase 400 milhões, estava 380, eu acho, para virar 120, com a recuperação judicial, com o refinanciamento das dívidas tributárias, que eliminou 60 milhões de cara, desde que você pague as parcelas. Para uma direção que teve toda essa preocupação, Fred, eu não vejo sentido. Agora vamos quebrar o clube agora? Vamos agora estourar? Assim, eu acho que não é dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, simplesmente não é também carta branca para dizer, não, pô, os caras sabem tudo que eles estão fazendo. Também não é dessa forma. Pode ter um plano e o plano simplesmente ter algumas variáveis onde o risco seja maior do que alguém acha que está sendo maior. Tipo, e a gente sabe que, como se fossem os caras pensando assim, a gente sabe que existe o risco, mas o risco está ali, está calculado. E, de repente, pode não estar tão calculado assim. O futebol está muito caro e é a mesma coisa. O Sport estava quebrado em 2018, pelo que tinha feito em 2017 já. Se tivesse ficado na primeira divisão, teria resolvido ainda em 2019. Talvez viesse a quebrar em 2020, mas em 2019 teria a cota da televisão, teria uma série de fatores que fariam com que o clube não quebrasse em 19. Bastava ficar. Então, e não dá para ser dessa forma. Se ficar, está resolvido, mas se não ficar, quebrou. Não pode ser dessa forma. Se ficar, você arrumou problemas, aí vai desfazer, vê o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, aí tudo bem, aí você vende seus ativos até o próprio Cuiabá. Vendeu Pita por não sei quantos milhões e vendeu o próprio Matheus Alexandre para o Sport por 9. Ou seja, o que dá para. Eu penso logo é o seguinte: porque é sempre o cenário, Fred. Se ficar na primeira divisão, o que a gente está falando aqui não adianta de nada. Está na primeira divisão, você está resolvido. Basta não ter 1 bilhão de dívidas, como o Atlético Mineiro estava e virou SAF, como o Corinthians está cheio de problema, como o Cruzeiro estava que teve que virar SAF. Mas se você tiver uma dívida equacionada, que é a situação do esporte hoje, você participar da primeira divisão, você está resolvido. A questão vai ser sempre, e se não ficar na primeira divisão? E não dá para ser dessa forma. Não dá para ser, está na primeira divisão, está resolvido. Caiu, quebrou. Não dá para se cair é parte do jogo. Cair não pode ser sinônimo de quebrar. E eu imagino, e é o que eu tento imaginar, que se as coisas dentro do campo não derem certo, isso não vai significar que o esporte quebrou. É só esse meu cenário, porque o campeonato é muito difícil. Não dá para você jogar um campeonato no qual, se você não conseguir um objetivo que é muito difícil, você quebrou. Não pode ser dessa forma. É isso, tá, Cássio? Deixa eu ler um superchat aqui, que é o superchat de Bruno Souza, que diz que com 15 milhões traria 2 volantes de qualidade e considera aí inacreditável, tá, esse investimento em Carlos Alberto. E Leão Cansado diz o seguinte, tá? Cássio, o fato de investidores estarem juntos trazendo jogadores não obriga o clube a colocar esse jogador de titular independentemente do que ele joga. Não. Ele quer dizer o seguinte, Cássio. Eu entendi, mas eu não acho. Mas deixa eu só para que algumas pessoas não entenderem. Deixa eu explicar o que Leão Cansado está perguntando. Se houver, de fato, um grupo de investidores colocando milhões e milhões de reais em jogadores que estão chegando para o esporte, existiria uma pressão natural, Cássio, para que esses jogadores fossem titulares? Não pode ser dessa forma. Não pode existir, né? Não pode ser dessa forma, pô. Se Carlos Alberto chegar no esporte e for o Carlos Alberto dos últimos 2 anos, paciência, meu irmão. Assim. Porque alguém achou resolve que aí, se você quis dizer? Que se ele for... Não, paciência, vai ser difícil usar a palavra paciência esse ano, inclusive. Vai ser difícil, vai dar trabalho. Mas, assim, paciência no sentido de que, assim, se os caras acharam que o 15 milhões... Veja, pelo menos a frase diz lá, na matéria, volta para a matéria de Daniel, é que esses caras estão entrando no risco com o esporte. O risco tem que ser todo mundo, né, nessa situação. E é o que gostou de falar aqui, o esporte já é SAF, a gente só não sabe. Vamos ver. Tivemos mais 2 superchats que eu acho que as mensagens se perderam, tá? Então, Márcio, se você depois conseguir buscar as mensagens, vamos registrar aqui, de toda forma, os superchats que chegaram de Pablo Rodrigues e de Severino Félix. Muito obrigado aos dois.
Eu acho que ele coloca a mensagem depois, ele não conseguiu colocar, deve ter, enfim, se atrapalhado, mas depois ele coloca, ele que colocou a mensagem que era justamente dizendo, ó, vocês estão ignorando que vai ser parcelado. Aí eu acho que foi um pouco antes da gente voltar ao assunto, porque eu falei, aí depois tu falou, aí quando eu falei novamente, aí já era... e se for outra mensagem, ele pode escrever aqui no chat sem problema, mas eu acho que eu tinha visto uma segunda mensagem dele, Fred, que era nesse ponto, de que as vendas as compras, melhor dizendo, serão parceladas e que isso tem que ser observado. Aí eu observei o tempo todo, mas é justamente o que eu olho, inclusive, para 26. Estando na primeira divisão, bronca nenhuma. Não estando na primeira divisão, e aí?